Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar. O seu canal de games, filmes, séries, animes. tudo que a gente gosta, né, galera? Tudo que a gente curte e gosta. E hoje eu vou falar sobre filme. Então, galera, o filme da vez que eu trago pra vocês aqui hoje é o Procura-se Rapaz Virgem, de 1985, galera. Com certeza aí. Filme do Jim Carrey, mais antigo. Pois, quando pensamos em Jim Carrey, a gente logo pensa em Ace Ventura, Máscara, Debi Lloyd. E tem certos filmes dele que também são bons, que ficaram mais no passado e não são muito falados hoje, nem muito lembrados. Eu faço uma análise e trago algumas curiosidades pra você sobre esse filme após a vinheta. Vem comigo, por quê? Vai te interessar. Do diretor Howard Storm, o filme Procura-se Rapaz Virgem, ou mundialmente conhecido como Once Bitten, teve um orçamento de 3,2 milhões, um orçamento bem modesto para a época, e arrecadou 10 milhões nas bilheterias americanas, norte-americanas, né, e canadenses. E tá aí uma sinopse rápida sobre o filme. O que é o Procura-se Rapaz Virgem? Conta a história de uma condensa vampira de 400 anos e ela precisa do sangue de um rapaz virgem 3 vezes antes, tomar 3 vezes antes o sangue de um rapaz virgem antes do Halloween de cada ano, para manter sua juventude e tornar-se mais jovem possível com o sangue dos rapazes virgens. Esse filme passava muito no SBT, eu lembro de ter assistido ele, eu era criança ainda, passava muito nos anos 90, né? Ele passou no SBT, no Cinema em Casa, passou também na Tela de Sucessos, mas assistia muito mesmo, passava direto. E assim, eu desde criança eu assisto, eu sempre curti bastante esse filme, queria trazer aqui pra vocês, pra falar um pouco sobre esse filme, né? O que eu achei dele. E assim, é um filme muito divertido do Jim Carrey. Uma das curiosidades é que o primeiro filme da estreia do Jim Carrey como ator principal, lembrando que ele já fez vários outros filmes. O primeiro filme do Jim Carrey, por exemplo, foi o Introduzindo Janet, ou aqui no Brasil ficou conhecido como Um Debi Lloyd Sem Máscara, né? Foi conhecido aqui no Brasil, chegou em VHS nessa época. Eu falei, não, Um Debi Lloyd Sem Máscara. Isso já era depois quando quando ele teve o sucesso ali do Máscara, tal, do Ace Ventura, do Debi Lloyd e tal. Aí eles relançaram esse filme, na verdade, né, com esse nome aqui no Brasil. Mas era Introduzindo Janet e ele só era um personagem assim, coadjuvante e de 81. E esse foi o primeiro filme do Jim Carrey mesmo, mas né, assim, não era o ator principal. E esse Procura-se Rapaz Virgem, sim, é o primeiro filme de estreia dele como ator principal. Outra curiosidade é que o ator Michael J. Fox tinha sido escalado para poder participar, tinha sido convidado, né, para poder participar, mas por conflitos de agenda, infelizmente ele não participou do filme, não pôde estrelar o filme, abrindo espaço para o Jim Carrey, que foi sua grande estreia. Outra curiosidade também é que o escritor, né, o roteirista, o Jeffrey House, ele tinha gastado os ganhos iniciais, gastou totalmente os ganhos iniciais com o roteiro do filme, e aí teve que trabalhar numa locadora de vídeo como atendente. E aí um cliente pegou ali a fita de vídeo do filme, né? E falou assim, nossa, quem escreveu isso aqui não devia nem estar trabalhando em Hollywood. Aí ele respondeu o cliente furioso ali, falando, você realizou seu desejo. Tipo, né? Uma tiração, né, cara? O papel da Condensa, por exemplo, lá a Condensa Vampira, o papel foi inspirado em Elvira, a Rainha das Trevas, que é um outro clássico também de filme de comédia. Mas aquela Elvira, né? Elvira também passava muito na sessão da tarde, Elvira, né? Eu lembro da Elvira até hoje, assim. Era um filme muito, muito louco aquele filme da Elvira. Então ela foi inspirada na Elvira. Na verdade, até seria uma personagem mais parecida com a Elvira. Aí eles colocaram uma personagem loura, aí ficou mais original, ficou mais diferente, né? E realmente a Elvira parece uma vampira mesmo, né? Se você olhar assim. É mó familiado nos Elvira. E olha que coisa nostálgica, galera. Até hoje eu tenho o VHS do Procura-se Rapaz Virgem. Olha pra você ver que interessante. Né? Guardei essa fita aqui. E eu tenho vários outros clássicos aqui guardados também de VHS, né? Tenho videocassete até hoje, eu gosto de guardar essas coisas mais antigas. A capa tá até velha pra você ver que engraçado. Tenho guardado aqui, esse filme é muito bom e me marcou muito. Outra curiosidade também é que aquele soco que a Robin, a namorada do Mark, dá no vampiro, aquele soco foi real. Arrancou até os dentes postiços do vampiro, do ator, né? Tava fazendo o papel do vampiro.
Mas assim, o ator foi muito bom, ele manteve no personagem e ficou muito interessante. Uma das cenas que eu mais gosto no filme é a cena da dança do Jim Carrey ali, ele e a Robin dançando ali, ele com o Mark Kendall, todo mundo acha que ele é vampiro e tal, mas ele não tava fantasiado, era uma festa fantasia, ele foi com a namorada dele, né? E eles dançavam ali, uma dança, aquela dança ficou muito marcada, cara, ficou muito bom, ao som de Maria Vidal. Hands Off, o nome da música, né? Essa música é muito boa, a batida anos 80, né? E aquele clima todo oitentista, aquela coisa gostosa de assistir, que se você vê hoje, você traz para os tempos de hoje. E anos 80, né, galera? Outra pegada, outra ideia, outra vibe, né? Aquela vibe gostosa dos anos 80. E assim, essa cena da dança ficou muito marcada, eu gostei demais, eu sempre revejo, toda vez que eu vejo o filme, eu revejo essa cena. Inclusive eu assisti o filme recentemente, agora pra poder estar trazendo aqui pra vocês, pra ficar com a memória fresca, né? E trazer pra vocês novamente. Mas assim, essa cena da dança ficou muito marcada. E o Jim Carrey realmente dançou mesmo, ele mostrou ali todos os seus dotes físicos ali de fazer toda aquela performance ali, de verdade, não foi dublê usado, né? Inclusive tem partes ali que poderia ser... As pessoas pensaram, foi um dublê, não foi. A câmera mostra ali que realmente foi ele mesmo. E o Jim Carrey realmente é um cara que tá no topo ali dos atores, meus atores favoritos, né? Jim Carrey, fazer o quê? Ele é ótimo. Agora eu vou falar um pouco sobre o filme. A história em geral do filme, não falei a sinopse, mas foi bem vago, bem raso. Vou falar um pouco mais sobre o filme, aprofundar um pouco mais, mas não tanto pra não estragar a experiência de quem ainda não assistiu, principalmente a galera da nova geração aí que não assistiu, né? E já vou logo falando, galera, se inscreve no canal, deixa o seu like, dá aquela força aqui. Sejam bem-vindos aí os novos inscritos e vamos lá. O filme conta a história de Mark Kendall, interpretado aí pelo Jim Carrey. Ele é um cara que é um rapaz de 18 anos ali no filme. Inclusive, uma outra curiosidade, no filme, na verdade, ele tinha 23 anos na vida real. E a Robin, namorada dele, né, ela tinha, que é a Karen Coppins, ela tinha 27. E nem parecia, né, cara? Olhando assim, vocês acham que ele tinha, tipo, realmente 18 anos mesmo. Ele até mente lá pra Condensa, dizendo que tem 21. Aí conta a história dele e da namorada dele, que ele tá querendo, né, ali ter, né, relações com ela, mas ela sempre recusa, tal, os dois são virgens, ela não se sente preparada, aquele lance, aquele drama adolescente, que eles tentam ali, assim, adolescente indo pro adulto, né? Aquele drama ali de estudantes, tal, que querem tal, mas não se sentem preparados. E beleza, então ele tem dois amigos, que é o Jamie e o Russ, eles decidem ir pra uma boate lá em Hollywood. E lá nessa boate, tipo um bar de solteiros ali, eles acabam conhecendo ali, o Mark, né, acaba conhecendo a Condensa, que seria uma mulher mais velha e tal. E ela, no caso, é a vampira, né? Ela é a mulher mais velha ali. E ela seduz ele ali e tal, e ele acaba indo pra casa dela. Né? Acaba indo pra casa dela, os amigos dele ficam lá no bar, acabam sendo rendidos ali pelas policiais mulheres, achando que se deram bem. Isso é muito engraçado isso. E ele acaba indo pra casa dela. Aí chega lá, ela seduz ele ali, conversa com ele fica todo nervoso e tímido demais, tal, porque nunca aconteceu isso com ele, então ele pega e ela pega e dá uma mordida nele, né? E a parte interessante é que ela morde ele sempre na parte de dentro da coxa. Essa parte é onde mostra toda a potência, a virilidade ali da juventude, a energia sexual dele toda dentro ali da parte da coxa. Então é o que a vampira precisa para poder se tornar jovem, manter a vitalidade dela e a juventude dela e a aparência por toda a eternidade, né? Então ela sempre... E cada vez mais que passa, tá difícil arrumar pessoas virgens, né? Naquela época lá já era difícil. E aí, principalmente um rapaz de 18 anos, né? E ele era, então ela consegue perceber que ele é virgem e consegue fazer isso, tal. Só que ela tem que fazer isso 3 vezes antes do Halloween, né? Então já tem mais 2 vezes que ela tenta fazer. A Robin descobre, fica muito chateada com ele, eles brigam ali, depois ele pega, tenta convencer ela a voltar novamente, né? Só que aí ela procura saber o que está acontecendo com ele. Então ele vai e mostra que não tem reflexo no espelho, ela consegue ver realmente. Ele começa a acreditar que ele é um vampiro, ele começa a ter uns comportamentos esquisitos, tal, após essa primeira mordida que a Condensa dá nele. A Condensa começa a perseguir ele e tal. E aí ele pega e vai, mostra pra ela que não tem reflexo no espelho. Quando ele mostra isso pra ela, ela acaba descobrindo realmente, suspeitando dele, que ele tem alguma coisa, que ele é um vampiro mesmo, realmente. E aí ela procura numa biblioteca como descobrir se ele é vampiro mesmo, como saber tal, onde tá a mordida tal. Aí lá que ela descobre que é na parte de dentro da coxa.
O cara lá, o bibliotecário, mostra pra ela que é na parte de dentro da coxa, que é uma vampira mais velha, que se mistura ali em Hollywood, é mais fácil se misturar ali com a multidão, e ela acaba ele acaba mostrando pra ela, né? E aí ela vai e pede os meninos, né, os amigos dele, o Jamie e o Russ, pra poder olhar na parte de dentro da coxa no momento em que eles estiverem ali tomando banho, ou sei lá. Só que na hora que eles vão olhar, ao invés de perguntar pro Mark, eles preferem ir lá e segurar o Mark, e ficou parecendo uma cena muito hilária aquela parte, assustando os outros alunos ali, né, achando que eles estão fazendo uma coisa que não deveria ali no banheiro. Ficou engraçadíssima essa parte. E o Mark fala, poxa, gente, precisa ter me perguntado, tal, se tinha uma feridinha lá, né, tal, né, que as mordidas da vampira, né. E a vampira consegue morder ele 2 vezes, a primeira vez na casa dela, a segunda vez ela morde ele ali no local de trabalho da Robin, que ele vai visitar a Robin ali pra brincar, pra conversar com ela, comprar uma roupa, fica brincando ali, zoando ela, essa parte, e ela consegue morder 2 vezes. E aí a vampira continua perseguindo ele, né, e acaba usando a Robin como isca, né, ali pra poder levar ele pra casa dela novamente, pra atrair ele pra lá, já que ele suspeitou, já que ele vê que ela é uma vampira e descobriu que ela é, e a única forma dela ter acesso a ele novamente é indo pra casa dela. Então, sequestrando a Robin, que ela teve essa ideia. E aí ela tem um mordomo, essa Condensa tem um mordomo que chama Sebastian, ele até é bem característico, né, bem engraçadão ele assim, eu acho ele o jeito dele bem engraçado. E ele pega e sequestra a Robin e leva pra Condensa, esse mordomo que Sebastian, que ao mesmo tempo é o chofer dela lá, que é o servo fiel dela, né. E aí, no caso, ela pega e faz com que o Jamie, Russ e o Mark vão pra casa dela novamente. E lá eles tentam, de uma certa forma, libertar a Robin e sair de lá com a Robin, beleza, tal. Só que aí eles são interrompidos pelos vampiros, pela Condensa, eles estão fazendo meio que um ritual ali pra poder... Não é um ritual, não, não seria um ritual, seria tipo uma comemoração, né, que eles estão fazendo ali, pra poder tomar a 3ª dose do sangue do Mark antes do Halloween. E aí acaba que dá uma confusão lá, e essa parte já não vou contar o restante, porque eu falei que eu não ia dar spoiler, né? E é isso. E o filme se segue ali, e eu não conto o que acontece, né, galera? Com certeza que não. Mas assim, o filme é muito bacana, é muito divertido, é um filme que, inclusive, quando mostra, ia passar no SBT, falava que era pra família toda ver e tal, embora tenha pequenas cenas assim, mas muito poucas mesmo, quase nada praticamente de semi-nudez, vamos dizer assim, mas é só de costa mesmo, não aparece nada assim, tal, característico, né? Mas esse é o filme do Procura-se Rapaz Virgem, galera, um filme muito interessante do Jim Carrey, marcando a sua estreia nos cinemas aí. Filme super hilário, super divertido, uma comédia que mistura ali vampiro, terror com comédia, né? Então ficou uma coisa bem interessante, bem legal de assistir, bem gostosinho, filme leve, atmosfera super suave, super tranquila. Sem falar no clima oitentista, que é maravilhoso de assistir, né, galera? É aquela volta nos anos 80 ali, aquele fator nostálgico. Se você também assistiu, como eu, assim, no SBT, na tela de sucesso, é um filme que vale muito a pena ver, e é uma indicação do canal, vai te interessar pra vocês, né? E é isso aí, galera. Tamo junto. Desejo vocês tudo de melhor. Deixa o like aí se você gostou do vídeo. Comenta aí embaixo se você já assistiu esse filme ou não, se tem vontade de ver, né? Deixa o like aqui nos comentários. Deixa nos comentários aqui se vocês já assistiram ou não, se tem vontade de assistir. E respeito nos comentários, é claro. Dá aquela força aqui, né? Comentando, compartilhando. Eu agradeço a todos vocês. Desejo sempre tudo de melhor. E valeu!